Super saudações, galera! Eu me chamo William Santos e no vídeo de hoje eu vou trazer o meu relato acerca da minha experiência com a segunda onda da ressonância harmônica, que é produzida pelo professor Hélio Couto. Mas antes, se você está curiosa sobre o que é a ressonância harmônica, eu convido você a ver na descrição do vídeo o link para o acesso ao site do Hélio Couto, porque eu não tenho autorização para explicar com detalhes o que é a ressonância harmônica. Eu só tenho a permissão de falar a minha experiência acerca do uso dessa ferramenta. Mas se você está com essa curiosidade, dá uma olhada lá no site, porque lá você vai ser redirecionado para as informações acerca de como faz para pedir a onda, o acesso ao caminho das palestras, ao livro Mentes Informadas, que são dos requisitos para pedir a sua onda. E aí você vai compartilhar também, né, caso você queira. Mas aqui eu vou falar sobre a minha experiência nessa segunda onda, onde eu comecei no período em que tinha finalizado imediatamente a primeira. Eu ouvi a primeira onda no período de janeiro a maio. E aí comecei logo em seguida a ouvir a segunda onda a partir do dia 18 de maio. Só que o problema é que quando chegou no mês de julho, eu deixei de ouvir a onda por um dia. E aí, como regra, quando você deixa de ouvir a onda, né, nesse processo, durante os 90 dias, se você ficar um dia sem ouvir, você vai ter que repetir todo o processo. Então eu tive que repetir novamente. E aí retomei a escuta da segunda onda a partir do dia 2 de julho. E aí segui até o dia 2 de outubro. E aí finalizei essa segunda onda. Mas vamos lá, eu vou falar sobre essa minha experiência. Vou falar um pouco sobre o que percebi entre a primeira e a segunda onda. Como eu tinha falado no primeiro relato, a primeira onda vem muito mais a título de limpeza de paradigmas, crenças limitantes, limpeza do que atrapalha a inserção das informações que você pediu na sua onda. Então, muitas coisas que pedi na primeira onda eu não percebi, eu percebi bem pouco, por causa da limpeza que vai sendo feita. Mas agora na segunda onda, aqueles pedidos que tinha adicionado lá na primeira onda, já eu comecei a perceber. O principal que vou constar aqui é a questão da fusão com a centelha divina e desidentificação com o ego. Na primeira onda eu já vinha percebendo essa sensação de amorosidade, de plenitude, da sensação de enxergar ao próximo como um irmão, como se fosse um espelho nosso. Porque uma centelha tem essa percepção, em que não há inimigos, em que existem pessoas com diferentes níveis de evolução, mesmo se a pessoa for seu inimigo, se a pessoa for um bandido, uma pessoa, né, que comete atrocidades. Por mais que pareça absurdo, mas são irmãos com diferentes níveis de evolução. Quando a gente tem essa percepção, né, dessa sensação, né, ativada da centelha divina, você já tem esse tipo de compreensão. Compreende que aqui é uma jornada temporária, que viemos aqui para aprender lições, para ensinar, para estar resgatando aspectos que você não cumpriu anteriormente, né, em vidas anteriores, para poder aprender aqui e avançar para o próximo nível. Para mim, isso é o que faz sentido. Já dizia o nosso grande mestre Jesus Cristo: ame ao próximo como a ti mesmo. É algo que remete ao que uma centelha divina age. Ela é somente amor, ela não enxerga tal defeito ou qualquer tipo de aspecto. Ela ama o próximo incondicionalmente. E acredito que dentro dos próximos anos, né, essa será uma das principais lições que muitos já exercem, que é amar incondicionalmente o próximo, que através dele a gente consegue, enquanto humanidade, enquanto individualidade, consegue buscar a nossa evolução, que é através do amor enquanto vibração, não o amor romântico, mas o amor no sentido de querer o bem ao próximo, querer o bem a si mesmo, de ajudar,
de ensinar, a troca, o dar, o receber, né, conhecimentos, vivências, tudo isso é uma virada de chave para a evolução da humanidade. Espero que aos poucos isso possa estar se tornando cada vez mais realidade. E a centelha divina também é essa busca pelo crescimento, essa busca pelo o ajudar, não ver o próximo como uma concorrência, como um concorrente, como um inimigo, mas ver o próximo como um aliado em que ambos vão caminhando juntos, tanto no aspecto coletivo quanto no aspecto individual, seja para construir algo ou estar criando um projeto que venha a beneficiar a humanidade, a beneficiar, né, o que ele veio fazer aqui, algo relacionado a propósitos de vida, tudo que venha buscar o crescimento evolutivo. É isso que é uma centelha divina, em que através do amor é uma fórmula para que se alcance tudo isso e a gente consiga cada vez mais avançar nessa jornada. E também uma experiência muito válida que vim percebendo com essa fusão com a centelha divina é o período que o nosso país passou, porque eu moro aqui no Brasil, e em 2022 aconteceram as eleições, em que foi uma das eleições muito mais acirradas em relação a outras épocas, né? Pelo menos desde quando me entendo enquanto ser humano. Em que esse ano muitas pessoas entraram em confrontos pelo ponto de vista, cada um defendendo o seu candidato, principalmente para as eleições presidenciais, em que houve muitos confrontos, discórdias, violência, tudo aquilo que faz com que a pessoa acabe se arruinando, né, no ponto de vista energético, né, de consciência. E quando você está fundido com a centelha divina, você enxerga aquela pessoa com amorosidade. Mesmo que ela tenha um ponto de vista diferente, você não vai enxergá-la como um inimigo. Mas compreendê-la que ela tem o livre-arbítrio de decidir o que o candidato vai escolher e que cabe a nós, enquanto centelha divina, ter compaixão. Mesmo você não concordando, é um exercício para ambos. Né, e para a pessoa também exercer que, mesmo que ela não concorde com o ponto de vista dela, que deve ser respeitado, sem utilizar nenhum tipo de afronta, nenhum tipo de combate por causa disso, porque isso só tende a atrapalhar a evolução individual e da coletividade também. Então a fusão com a centelha divina provoca muito isso. Você se sente um estranho fora do ninho, você não se identifica com isso, porque são aspectos do ego, né? Aspectos de seres que acham que aqui é a existência absoluta, que depois daqui, quando morremos, não vai ter nada depois disso, e aí se encontra nessa disputa pelo poder, né? Aspectos ao ego, porque é uma mente limitada. Quando você se funde com a centelha divina, você expande sua consciência. Você entende que há algo muito a mais do que isso. E que, ao fazer sentido, você percebe. Mesmo você nunca tendo visto isso, você percebe quando você expande a consciência. Então, a centelha divina, quando você ativa mesmo, se funde com ela, isso fica cada vez mais gritante. E quando você dá permissão a ter esse tipo de consciência, muitas coisas ficam mais claras. Tudo aquilo que você antes temia cai por terra, você acaba se libertando, né, das trevas da ignorância, você acaba crescendo, avançando na jornada. Bom, eu percebi muito isso, essa fusão com a centelha divina e desidentificação com o ego, foi bem mais intensificada em relação à primeira onda. Bom, eu vou falar agora sobre o processo de catarse que vim tendo, né? É algo inevitável, às vezes é necessário passar por catarses, que nada mais é que purificações, nada mais é do que limpezas de crenças e paradigmas que ainda resistem e que podem te atrapalhar na inserção das ondas de informação que você pede com a onda. E aí as catarses surgem como isso, mas que são processos temporários, à medida que você vai deixando cada vez mais todos esses aspectos, esses paradigmas, esses pontos de vista. E o meu processo de catarse aconteceu justamente para me ofertar um chamado para mudança. Porque eu acabei me acomodando um pouco
né, à medida que vinha ouvindo as ondas, né, eu não me imaginava que poderia crescer tanto. Eu, mesmo tendo lido o manual da RH, o livro Mentes Informadas, eu não imaginaria que o impulso para a mudança viesse realmente com força. E percebi isso. Um dos pedidos que acrescentei na primeira onda foi o arquétipo do mestre, arquétipo do líder, arquétipo do dono de casa perfeito, do desapego. Ou seja, eu vim perceber mais a questão desse arquétipo, que são consciências e ideias primordiais que possibilitam o seu avanço. Eu só vim perceber isso mais agora. Não do dono de casa perfeito. O dono de casa perfeito veio imediatamente, até porque eu já vinha com essa empolgação, já sentia essa necessidade de estar emancipado enquanto dono de casa. E isso veio naturalmente logo na primeira onda. Agora os arquétipos do mestre, do líder, do desapego vieram com mais intensidade agora, na segunda onda. O arquétipo do mestre é relacionado a você obter certo conhecimento, um domínio de um conhecimento para poder transmitir, para poder auxiliar a humanidade. É um aspecto muito forte do arquétipo do mestre. O arquétipo do líder é essa questão de inspirar, né? E através do meu processo de autoconhecimento, fui identificando que o arquétipo do líder está alinhado com o meu propósito também, para o que eu vim fazer aqui nessa experiência humana. E aí vim sentindo cada vez mais esse chamado. Como? Eu não me imaginava que esse chamado poderia vir agora, porque eu ainda queria ficar no meu modo de vida antigo, a minha versão anterior, onde eu ainda vivencio certas situações, certos ambientes, certas relações interpessoais que estavam ligadas ainda à minha versão anterior, onde eu ainda não estava desperto, não sabia da existência, não era ressonante. E aí, pelo fato de eu querer ficar estacionado em circunstâncias antigas e o novo querendo se apresentar a mim, circunstâncias novas, situações novas, e eu estava de certa forma dando as costas, as catarses vieram através de angústia, através de agonias mentais, através de sensação de não pertencimento a determinadas situações, a padrões que ainda ressoavam com o meu eu anterior, que já não faz mais sentido. Ou seja, histórias que acabaram me arruinando, acabaram me atrapalhando no meu rumo, estavam começando a voltar a se apresentar novamente. Só que o que muda são personagens e lugares. E aí, intuitivamente, acabei percebendo isso. Acabei percebendo que eu estava entrando na mesma armadilha que acabou me atrapalhando e que fez todo o meu processo. Mas aí eu vou falar num próximo vídeo como é que foi esse processo de despertar. Mas pelo fato de eu não dar atenção às energias, ao que os arquétipos estavam querendo se apresentar a mim, isso veio se apresentando através de catástrofe, porque eu estava colocando o pé no freio. Ao mesmo tempo surgiam oportunidades de novos conhecimentos, aquilo que estava voltado ao que eu me sinto empolgado, né? Eu tenho muito essa propensão de área voltada à arte, né? de comunicação, de ensinar, de inspirar, e de certa forma eu fiquei acomodado em não querer seguir isso por preguiça. E aí por conta disso essas catástrofes vieram surgir, com um aviso ainda leve. Se eu fosse persistir em deixar de lado tudo isso, as catástrofes viriam pesadas, muitas outras situações acabariam dando errado, para que eu pudesse dar atenção àquilo que eu estava ignorando, para que assim pudesse recomeçar. Mas como eu estudei o livro Mentes Informadas e fiquei atento ao caminho das palestras, já percebi que isso é parte da ressonância. A ressonância não é brincadeira. Todo pedido que você fizer, esteja ciente de que ele vai querer... É uma consciência, é uma energia que quer se expandir. Se você colocar pé no freio, ficar em zona de conforto, ignorar, seja qualquer tipo de pedido, as catástrofes surgem como um aviso para que você se atente a seguir o fluxo, a seguir harmonicamente, não é à toa que o nome é ressonância harmônica. Então, devido a essa percepção imediata não, percepção ainda num tempo hábil,
eu comecei um processo de finalização de ciclos, porque ainda lido com muitas circunstâncias que estavam na minha versão antiga, que ainda estava limitada, ignorante, e aí certas situações precisavam ser finalizadas, né? Eu concluí convivências com pessoas, cheguei ao ponto final, aos capítulos finais de certas situações, me despedi de várias pessoas, e aquelas pessoas do passado que ainda estão na minha trajetória, acabei modificando, né? Porque ainda há algo a ser trilhado na jornada com eles, mas que fui modificando para que assim eu pudesse estar mais propenso a trilhar as novas jornadas. Porque quando você fica apegado, estacionado em circunstâncias do passado e quer ignorar o novo, você atrapalha a sua evolução. Você acaba desperdiçando, né, o tempo, desperdiçando a sua vida, desperdiçando a encarnação. É algo também que vou falar mais adiante aí em próximos vídeos. Mas que pude perceber, e ao finalizar ciclos que já tinham que ser finalizados, que já não fazem mais sentido para mim, pude perceber que as catástrofes foram diminuindo e que as novas oportunidades que estão surgindo para o meu crescimento, minha melhora, minha evolução, vieram com mais intensidade, e eu senti uma empolgação em trilhá-las. E isso foi muito bom. Fica uma dica, né, de não colocar o pé no freio. E muito cuidado com o que você pede, né, na sua lista da RH. Porque ela vai pedir para que você cresça, para que você avance. Bom, deixa eu falar agora de alguns pedidos que acrescentei nessa lista da segunda onda. Porque a RH ela intensifica os pedidos da primeira onda e você pode acrescentar pedidos novos, né? Porque você sempre tem algo novo que quer, né, ter como um dos pedidos, né, que quer vivenciar. Bom, eu pedi para essa segunda onda a atenção plena, porque ainda de certa forma estava sendo tomado por devaneios, essa questão de falta de concentração, né? Talvez tenha a ver com esse termo agora que colocaram agora, TDAH, déficit de atenção, enfim, não sei se é algo relacionado a isso, mas enfim, quando eu pedi quando eu fiz o pedido da atenção plena, eu comecei a me concentrar melhor. Já me concentrava, né? Eu acho que era mais crença limitante, que eu não acreditava em mim, que eu conseguiria ter atenção plena das coisas, mas para meditações eu senti uma melhora, uma concentração, já consigo meditar com o silêncio, porque minhas meditações ainda eram de forma guiada, com o som de alguma coisa, o som do vídeo, sempre com alguém falando, e aí com a atenção plena eu já passei a me permitir a meditar através do som do silêncio, que é um ótimo exercício para quem medita. Pedi também o arquétipo do golfinho, que é uma consciência primordial que é ligada à alegria, extroversão, de bem-estar, de autoestima. Bem sentindo, ainda não senti tanto ele de forma plena, porque eu ainda coloco um pé no freio nisso aí, porque eu estou limpando muitos padrões, um padrão rígido que tenho, mas que de certa maneira venho percebendo um pouco mais isso. Que a jornada da ressonância é essa. Os pedidos eles podem vir de forma intensa ou pode vir de forma mínima, depender da forma como você aceita. Aí eu estou nessa caminhada com o arquétipo do golfinho. Outro pedido que coloquei foi um bem interessante. Foi um chamado flexibilidade cognitiva e um outro também chamado regeneração celular instantânea Becker. Vou falar da flexibilidade cognitiva, que é justamente a capacidade de você estar permitindo a sugestão de outras pessoas, se permitir a ajuda, se permitir a não se concentrar somente em si, não achar que sua verdade é somente absoluta, que é uma lição também, porque isso fica voltado muito para o ego, você acaba ficando vaidoso, soberbo, acaba agindo com rispidez, com indiferença com outras pessoas, porque você acha que só a sua palavra, só o seu ponto de vista é o ideal, e é o que vimos aí
desse período eleitoral, cada um querendo impor o seu ponto de vista, e se você não concorda com tal ponto de vista, você acaba sendo excluído, degenerado, eliminado do círculo da pessoa. E aí, com a flexibilidade cognitiva, você passa, de certa forma, trabalhar harmonicamente com outras pessoas, saber entender que o que elas apresentam podem te ajudar no seu processo. Isso foi muito interessante para mim, que tem uma teimosia taurina de não ouvir muito sugestões alheias, só querer ouvir o meu ponto de vista. Para mim é um exercício ideal, e estou percebendo, já estou mais atento a perceber, a entender a ajuda externa também, mas não se apegar a isso, é tudo na medida, com equilíbrio, né? Você também tem que confiar na sua voz interior, na sua intuição, para poder avançar na jornada, mas também não se fechar caso ajudas externas venham a surgir, né? Situações que venham a trazer prosperidade financeira, né? Tudo, tá atento também a ajudas externas. E o outro pedido que coloquei, esse foi o da regeneração celular instantânea beta. Esse termo, ele está mais específico no universo de histórias em quadrinhos. Um bom exemplo é o personagem Wolverine dos X-Men. Ele tem um fator de cura, que é a capacidade de regeneração celular instantânea em meio a tiro, facada, qualquer tipo de ferimento. Eu vou contar uma situação que aconteceu comigo, que isso veio associado com esse pedido. Eu estava andando de cavalo e de repente, né, através de um movimento súbito do animal, eu acabei me ferindo no dedo. As rédeas, a fivela do cano de rédea, né, que serve para conduzir o cavalo, acabou cortando o meu dedo, provocando um ferimento e, de certa forma, um sangramento. Um sangramento que eu acho que exigiria colocar medicamentos, como mertiolate, né, iodo, aquelas coisas. Mas na situação eu só fiz somente estancar, né, colocando um dedo sobre o outro para poder parar o sangramento. Agora o sangramento estava forte, a ardência estava pesada. Mas somente com o efeito do estancamento eu percebi em questão de minutos a ferida, o ferimento ser cicatrizado, até a ardência sumiu. E se isso acontecesse comigo em uma outra ocasião, eu acho que eu precisaria do medicamento para poder cicatrizar. Eu percebi uma cicatrização muito maior, uma aceleração mesmo do ferimento. Aí me lembrei desse pedido, a situação aconteceu e percebi que realmente faz sentido. Ou seja, o que é dito lá no Manual da Ressonância, manual não, no Mentes Informada, no Caminho das Palestras, sobre que você pode pedir praticamente qualquer coisa. Tem umas restrições, mas tipo coisas como essa, habilidades, façanhas, é possível de acontecer. Eu fiquei muito surpreso com isso. Deixa eu ver um outro pedido aqui, que sim, a consciência do livro O Kybalion, que é uma das obras, né, para quem estudou ocultismo, expansão da consciência, que fala sobre as 7 leis herméticas. É um livro muito interessante e que fala que essas leis estão relacionadas com a nossa realidade e que serve ou para a nossa expansão ou para a nossa ruína, dependendo da forma como a gente conduz, né? Quanto mais você tem esse conhecimento de estar alinhado com leis herméticas, mais você consegue seguir o fluxo do universo. E aí decidi pedir essa consciência do livro Kybalion, onde eu não comprei o livro ainda para ler, né? Eu tenho que me organizar para isso. Mas quando eu passei a ouvir uma palestra falando sobre o Kybalion, as informações vieram de uma forma tão clara que, se fosse uma outra época, eu não iria entender nada. Eu cheguei até a conversar com algumas pessoas antes da ressonância ainda sobre o Kybalion, né? Tentei ver algumas coisas assim nos vídeos, mas eu não estava conseguindo processar, a informação não estava chegando. Depois que eu pedi a consciência do livro, somente quando eu ouvi o vídeo falando do resumo do Kybalion, as informações vieram como se fosse algo bem familiar mesmo. Consciência de livro é algo fantástico. Imagine quando eu ler o livro, então todo o conteúdo vai ser imediatamente processado. Bom,
Esse é o resumo da minha segunda onda, né, onde eu tinha começado em maio, parei em julho, retomei em julho e fui até outubro e segui durante esses 90 dias. Agora, nesse momento, eu estou já na terceira onda. Eu vou gravar um outro vídeo posterior falando sobre a minha experiência, mas fica aqui esse relato dessa transição da primeira e da segunda onda da RH, que eu já percebi as diferenças, né? Já passei aqui os macetes para vocês de não colocar o pé no freio, porque isso vira catarse, né? E de ficar atento em ouvir os 90 dias seguidos, né? Eu vacilei um dia por descuido, né? Porque você pode colocar sua RH para tocar no celular ou no computador, você pode ir para o Japão, mas os efeitos da onda pegam. Mas aí eu vacilei um dia, tive que retomar o processo de novo, mas que valeu muito a pena. Bom, no mais é isso. Se você não viu ainda o vídeo do meu relato da primeira onda com os pedidos, né, eu vou deixar em algum lugar aqui da tela para que você possa ver, conferir. E se você ainda não conhece o meu canal, né, eu te convido a conhecer, se inscrever, né, no YouTube 01. O canal está um pouco parado porque eu vinha passando por esse processo de catarse e eu não estava conseguindo, né, me organizar, estar entregue ao processo, né, de estar produzindo vídeos. Mas agora, em 2023, vou estar seguindo com regularidade para poder estar transmitindo conhecimentos acerca das minhas vivências, né, no mundo da matéria, do que eu já conheço, já do mundo que eu posso compartilhar que pode ajudar os próximos, como também essas sabedorias, esses conhecimentos extrafísicos, energéticos, esotéricos, espirituais, né, seja o nome que vocês dão aí, de algo que não seja ligado à matéria. Beleza? Então, o meu super abraço para vocês e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!